Paralaxe Media. Nos episódios anteriores, a gente ouviu histórias de mulheres, e elas contaram seus pontos de vista sobre questões importantes como envelhecimento, autoestima, trabalho e maternidade. Como a gente falou no primeiro episódio, o envelhecimento no Brasil é feminino, não só porque as mulheres são a maioria da população, mas também porque a gente tem uma expectativa de vida maior. Mas nesse episódio, vamos conversar com 2 homens para ouvir as suas histórias. E a partir delas, tentar entender como os homens lidam com as questões que abordamos ao longo dessa temporada. Claro que as histórias são individuais, como sempre costumamos trabalhar por aqui. Trazendo convidados de idades diferentes, queremos saber quais são as diferenças geracionais e como a troca entre gerações de homens pode ser interessante não só para eles, mas também para nós mulheres. Esse é o tema de hoje. Eu sou a Laís Valina. Eu sou Cláudia Moreno. Bem-vindo ao Maturidades. Nesse episódio, nós duas vamos ficar mais quietinhas e vamos deixar nossos convidados falarem. Queremos que vocês conheçam Marcelo e JJ. Eu sou Marcelo Porto, eu tenho 38 anos. Bom, eu estudo canto desde os meus 12 anos e profissionalmente há 16 anos. Tenho uma escola, no modo virtual, e atualmente eu moro na Argentina, em Buenos Aires. Eu vim fazer especialização em canto, em repertório, e canto óperas, canto musicais. Eu sou professor de técnica vocal, né? Eu sempre digo que eu não ensino gêneros, e sim técnica, tanto para cantores, oradores, professores. Eu trabalho com a voz de modo geral. Eu sou JJ, também conhecido como Jean. Meus amigos me chamam de Jean. JJ é o nome pelo qual eu sou conhecido na comunidade artística. Eu sou ator, diretor, produtor, roteirista e sou professor no curso de atuação e direção do Conservatório Internacional das Artes. Eu tenho 60 anos, sou de São Paulo, nasci e moro aqui em São Paulo, capital, e estou muito feliz de estar aqui. Vamos começar falando sobre trabalho. Queremos saber como foi para o Marcelo e para o Jean a escolha da carreira. Eu acho que essa questão do trabalho, hoje, ela tem sofrido uma transformação bem importante. A minha geração, ela foi preparada para ter um emprego estável, para ter um trabalho que gerasse dinheiro. Então, o trabalho era sinônimo de ganhar dinheiro, independentemente da gente gostar ou odiar aquilo que a gente fazia. A ideia era conseguir um trabalho que pagasse melhor. E claro que isso, para mim, quando eu era jovem, na minha época de escolha de carreira, foi bem complicado, porque eu queria ser músico, eu queria ser o Marcelo. Só que meus pais falaram assim: ah, beleza, você pode escolher qualquer uma, desde que seja direito, medicina, odontologia ou engenharia. Qualquer uma dessas, né? Se você quiser fazer outra faculdade, quiser fazer faculdade de composição e regência, que é o seu sonho, você primeiro se sustente e com o seu dinheiro você pague a faculdade que você quiser para você se divertir. E aí eu acabei fazendo direito, me envolvi no direito, tenho uma carreira aí de mais de 35 anos no direito e sempre buscando esse ideal de ser provedor, né? De ter um bom rendimento para poder dar uma vida bacana para minha família, para minha mulher, para minhas filhas, para meu filho. E hoje o trabalho tem outra cara, né? Hoje as pessoas têm uma consciência mais clara de que trabalho não é só trazer dinheiro para se sustentar. Hoje o trabalho tem que ser uma fonte de satisfação. A geração da minha filha mais nova, por exemplo, que tem 25 anos, ela já trabalha com algo que não remunera tão bem, mas faz com que ela se sinta bem, se sinta feliz, né? Ela trabalha com arte também. Para ela é um prazer todo dia estar trabalhando. Então, eu sempre procurei passar para minhas filhas uma coisa diferente daquilo que me fez mal. Dar a elas
total liberdade para elas escolherem. Eu nunca procurei influenciar. Então, a minha filha mais velha, ela começou faculdade de educação física porque ela queria, aí ela não curtiu, não era o que ela esperava, e ela mudou para nutrição e também não foi o que ela esperava, e depois ela partiu para gestão de pessoas, que é o que ela faz hoje. Eu sempre procurei deixá-la muito livre para isso. A minha filha mais nova também, ela começou faculdade de educação física, ela interrompeu no finzinho, porque ela recebeu uma proposta de trabalho no exterior e ela foi, e não voltou mais, e fez carreira na patinação artística. E assim, falei, é o que você quer? Vai, né? Tem essa coisa, né, de que a gente, durante muito tempo, eu não sei se isso pegou a geração do Marcelo também, a gente se sentia meio que forçado, sabe, a ter um trabalho que pagasse, mesmo que fosse um sacrifício. E é por isso que eu venho fazendo essa transição de carreira. A arte sempre esteve comigo, sempre me pegou forte. De uns 15 anos para cá, eu decidi que eu ia começar a fazer uma transição gradual de carreira. E hoje eu tô quase no ponto em que eu consigo dizer que eu sou mais artista do que advogado. E isso é muito legal. Acho que eu peguei um pouquinho dessa ideia, né? Ainda tive um pouco desse resquício dessa ideia que passaram para o Jean, de ter um trabalho. Na minha família não se estipulava, por exemplo, uma profissão, né? Mas era uma carteira assinada. Você tinha que ter uma carteira assinada para manter o seu sustento, garantir seu 13º e suas férias. Era o que eu escutava muito. Não muito da minha mãe e do meu pai, mas mais da minha avó e do meu avô. Então eu praticamente segui essa linha de buscar um emprego e tal. Mas a música sempre me acompanhou, sempre, sempre, sempre. Desde os meus 12 anos de idade eu estudo música. Como eu sempre me entendi homossexual, eu sempre tive a ideia de que eu não queria sustentar uma família. Eu não queria me dispor e estar ali para uma família. Então eu pensava em mim, que eu já tinha na minha cabeça que eu não queria uma família, né? Que eu não queria gente dependendo de mim. Eu achava isso para mim já era uma concepção muito, 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 muito absurda, eu ter que trabalhar para outras pessoas. Enfim. Mas mesmo assim fui em busca de alguns trabalhos, mesmo trabalhando já estudando música, comecei com 12 anos. Com 14 anos, 15 anos já trabalhava com essa ideia muito fixa na minha cabeça, não importa o trabalho, importa que você tenha dinheiro. Mas eu reverti isso pensando, eu vou ter dinheiro para estudar música. Porque eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, e aí eles não tinham. Meus pais nunca subsidiaram meus estudos para nada, em absolutamente nada, né? Mas meu pai foi uma peça muito importante nesse processo todo de entender o trabalho, de entender a profissão, porque nesse momento eu estava com 17, 18 anos e perguntava para ele, pai, mas e se eu fizesse música? E ele não entendia nada disso, mas ele falava, você não tem passarinho para dar água para beber, então vai fazer o que você quiser fazer. Então a minha faculdade foi de música. Eu já comecei meus estudos acadêmicos direcionando para aquilo que eu queria. Já sabendo, como o Jean falou, que é uma profissão que não se paga muito bem. No Brasil, em qualquer lugar do mundo, é muito difícil você ser remunerado de acordo com a sua dedicação. Aí a gente entra nessa questão da satisfação, porque eu trabalhei em outras empresas, trabalhei como gerente geral, trabalhei como office boy, trabalhei em uma série de profissões, né? Mas elas não me deixavam feliz. E isso é muito importante a gente falar, porque essa ideia de ter que ter um trabalho me levou para empresas. E essa ideia de ter que me manter num trabalho também me fez começar um processo de engorda muito grande. Processo de engorda, parece que eu tô falando de animal, né? Mas eu me sentia assim, porque eu ficava tão estressado por estar ali e não querer estar ali, chegar às 8 da manhã, sair às 6 da tarde, cruzar a cidade, 2 horas de trem, ônibus e metrô, para fazer um curso de música, fazer uma aula de canto, isso me estressava muito. E qual era a minha válvula de escape? A comida. Então eu comia muito. Então acredito que foi em 2006, 2008, não sei, eu decidi que eu não ia mais sofrer daquele jeito, já estava engordando muito, estava muito mal psicologicamente, então eu fui fazer música, eu saí do emprego que eu tinha de gerência e simplesmente fui procurar um curso de música. Considero que a partir dali eu não tenho mais um trabalho, eu presto serviços. Então, para mim, hoje, o meu conceito de trabalho é você conseguir fazer com aquilo que você tem de habilidade desenvolvida, ajudar outras pessoas. Eu tenho muito prazer em dar aula, eu gosto muito de dar aula. Então, o trabalho para mim tem sido uma forma de, há muitos anos, uma forma de troca, de crescimento, sabe? Porque mais do que o dinheiro, e às vezes as pessoas falam, ah, mas música não dá dinheiro. Eu não posso dizer para vocês, ai, minha vida ficou pior depois que eu fui trabalhar com música, pelo contrário. Antes, sei lá, em 2008, 2009 eu devia ganhar uns
6.000, 7.000, era muito dinheiro naquela época. Mas eu gastava tudo em comida, ou em remédio para dormir, ou remédio para emagrecer, porque aí entra toda essa questão psicológica, emocional, né? Tudo que eu ganhava, eu gastava. Ou então eu saía para comprar deliberadamente. Hoje não. Hoje eu tenho as minhas limitações, mas eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa feliz com o meu trabalho. Ouvindo o Marcelo e o Jean falarem sobre as cobranças da família em relação ao trabalho, eu lembrei um pouco da minha família. Não que eles não me apoiem nas minhas decisões, mas no fundo, sempre tem um incômodo por eu não ter um trabalho estável ou uma rotina definida. Também me faz perceber como as pressões são diferentes. Enquanto para nós, mulheres, é esperado que casamos, termos filhos, e os homens são cobrados por um bom sustento da família, um bom emprego, ter dinheiro. Perguntamos para o Jean, que foi casado 3 vezes, como foram as estratégias de sustento da casa. No meu primeiro casamento, eu ainda estava na faculdade quando a gente se conheceu. Aí a gente chegou a ser sócio num negócio que nós montamos, voltado para a educação. E depois que terminou a sociedade, eu fiquei só advogando e fiquei como provedor. No segundo casamento, ela trabalhava também, mas quando nasceu a minha filha mais velha, ela achou que seria interessante ela parar de trabalhar para cuidar. E acabou sendo esse o arranjo que ficou ad eternum até o final do casamento. No meu casamento atual, a minha mulher é advogada também. E existe uma independência. Ela tem o trabalho dela, o orçamento dela, as entradas financeiras dela. E eu tenho as minhas e a gente vai compartilhando as coisas. Então, é meio que isso, né? Eu acho que eu fui mudando também, eu fui amadurecendo. E isso foi me trazendo também pessoas que são alinhadas comigo. Confesso que no meu primeiro casamento, teve um momento que eu falei pra minha mulher, olha, eu não quero que você trabalhe fora, porque eu me sinto inseguro, porque você é muito bonita e eu não gosto da ideia de você ficar num ambiente profissional com outros homens e tal. E foi uma coisa meio machista, patriarcal, escrota, né? No segundo casamento foi mais um acordo. Vamos fazer isso pelo bem da nossa cria. E agora que eu amadureci bastante, não só em idade, mas em modo de pensar, eu tenho uma companheira que é muito independente, que sempre prezou pela independência financeira dela e esse é o nosso arranjo. Eu achei interessante a evolução do Jean, né? Que existem 3 vidas nesse relacionamento, né? A sua vida, a da sua esposa e a vida de vocês dois juntos. Quando a gente consegue entender isso em qualquer relação, é muito fantástico. Porque a gente começa a ser livre e escolhe estar com alguém, escolhe dividir as coisas com alguém. Isso é muito interessante, né? Isso me traz uma outra fala do meu pai, que meu pai falava: o trabalho dignifica o homem. Então quer dizer que a mulher, porque ela não trabalhava, ela não tinha dignidade. Eu escutava isso muito das minhas tias. A gente não põe dinheiro em casa. Quem põe dinheiro é o meu marido. Então ele que manda. Mas é interessante essa evolução. Eu fico bem feliz quando eu ouço isso de uma pessoa que ela conseguiu mudar o comportamento, um comportamento tão enraizado, né? Estrutural. Essa minha mudança, claro que eu tenho o meu mérito dentro disso, né? Mas eu devo muito à terapia. A terapia realmente abriu a minha mente, sabe? Foi uma coisa que me trouxe uma visão completamente diferente das coisas. E é uma coisa que hoje eu recomendo para todo mundo, sabe? Né? Terapia não é coisa para louco, terapia não é coisa para quem tá doente, terapia é fundamental para a gente se conhecer. A gente precisa, né, ter um lugar onde a gente possa sentar e falar das coisas, das nossas dores, das coisas que a gente tem vergonha de falar para as pessoas do nosso dia a dia, né? E dizer, olha, eu sou assim, cara, eu percebi que eu sou assim. E aí o terapeuta vai poder te ajudar a entender que você não precisa ser do jeito que não é legal ser, né? Você faz terapia, Laís? Faço sim, e já fiz em outros momentos também. Me ajudou muito a me entender e a passar por algumas fases difíceis. Aproveitando que o Jean trouxe esse assunto, vamos falar um pouco sobre sentimentos. Quem nunca ouviu aquela famosa frase, homem não chora? Queremos saber deles como é a relação com suas emoções. Eu sempre vou falar do meu pai.
Meu pai foi uma figura muito importante na minha vida, porque eu vi meu pai chorando muito quando ele se separou da minha mãe, por exemplo. Ele chorava copiosamente, meu pai era enlouquecido pela minha mãe. Então, quando eu olhava aquele homem que trazia comida para dentro de casa, que conversava com a gente, que era a figura masculina da gente, sentado chorando, escutando Raça Negra, aquilo para mim era o ápice da sensibilidade e da vulnerabilidade. E ele levantava no outro dia e ele era meu pai. Ele continuava sendo aquele homem, aquele que chorava de noite, porque estava se separando da minha mãe, um processo de separação doloroso para todo mundo. E por muitos anos inaceitável, mas machucou muito ele, mas ensinou muito a gente também. Que sim, a gente pode chorar, a gente pode demonstrar emoções, a gente tem emoções, mas a terapia, ela é o ponto principal disso. Meu pai não fez terapia, minha mãe não fez terapia, por isso que eu preciso de terapia. A nossa geração anterior não fazia, porque eles achavam que era coisa de doido, né? E hoje eu falo para eles, não, é pra gente não ficar doido. E eu fiquei muito feliz faz uns dias que as minhas sobrinhas, 2 sobrinhas, as mais velhas, de 18, 19 anos, me procuraram pedindo para eu indicar algum terapeuta para elas. Falei, pelo amor de Deus, alguém não, vou te indicar uns 50 para você não ter dúvida. Eu demorei muito tempo para fazer porque eu falava, eu não vou abrir a minha vida para uma pessoa que eu não conheço, vou ficar falando igual um bobo. Essa pessoa não tá nem aí. Ele tinha vários preconceitos. E tem essa coisa de eu não posso, eu sou forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que comprar, eu tenho que resolver os problemas. Essa maldita ansiedade que a gente tem que resolver, tem que fazer, a gente tem que prover, a gente tem. E muitas vezes a gente não tem nada, a gente só tem que viver. Eu penso muito nisso, a terapia me deu essa liberdade de poder viver. Essa questão de a gente ser criado para não demonstrar emoções. Engraçado que a minha dupla parental, né, meu pai e mãe, os papéis parece que eram um pouco invertidos nessa situação, porque eu me lembro de ver meu pai chorando algumas vezes. E uma vez me marcou muito porque eu me senti até um pouco culpado, né? Que meus pais eram separados desde que eu era muito pequeno. Não me lembro de ver meus pais juntos. Estava sentado na casa do meu pai, a gente estava vendo um filme na televisão, era um filme de faroeste mexicano. E tinha uma cena que tinha um tiroteio e aí um menino, que era filho de um personagem lá, tomava um tiro e ficava lá estendido no chão. Aí o pai desse menino vinha, pegava o filho no colo e ficava assim, né? Aí vinha alguém, falava alguma coisa, ele falava, shh, meu filho tá dormindo. Eu tava vendo aquilo com meu pai, eu devia ter, sei lá, 7, 8 anos. Aí eu falei, nossa pai, já pensou se fosse eu? Aí meu pai falou assim, ai, para! E continuou olhando pra televisão. Daqui a pouco eu olho pro meu pai tá lavado de chorar, assim. Aí eu falei, mano, eu fiz meu pai chorar. Eu fiquei muito, né? Fiquei muito culpado, me sentindo muito culpado. Mas meu pai sempre foi uma pessoa que não escondeu as suas emoções. Isso pro bem e pro mal também, né? Já minha mãe, que tinha uma criação italiana, né? Mais rígida e tal, ela virava pra mim e falava, engole o choro. E pegava no meu braço, assim, ela usava as unhas bem compridas, pegava no meu braço, cravava as unhas no meu braço, engole o choro, em casa a gente conversa. Na verdade, eu sempre fui um homem com o feminino muito aflorado, e isso na minha juventude, assim, pré-adolescência, adolescência, minha mãe às vezes virava pra mim e falava, fala que nem homem, para de falar molinho, não sei o quê. Então eu comecei um período no começo da minha adolescência, juventude, em que eu me embruteci muito para parecer mais másculo, né? Então eu era o cara, comecei a fumar, com 13 anos já fumava, com 16 anos já bebia, né? Já fazia questão de ficar mostrando para todo mundo que eu ia pegar as menininhas, sabe aquela coisa? Até eu conseguir desconstruir essa porcaria, foi um custo. Graças a Deus, porque se não fosse assim, eu acho que eu não teria o respeito das minhas filhas que eu tenho hoje e eu não teria a companheira que eu tenho hoje, porque ela também é uma pessoa que ela tem repugnância por essa postura, sabe?
Eu nunca fui afeminado, nunca tive trejeitos femininos, né? A única coisa que na minha família as pessoas identificavam que eu sempre fui homossexual é que eu nunca levei uma menininha pra casa, né? Nunca levei alguém pra namorar. Mas a minha mãe tinha um olhar muito de julgador. Apesar dela não falar, a cara dela falava muito, os olhos dela me matavam. E aí eu me endurecia. Foi no período que eu queria parecer homem. E a minha figura de parecer homem era parecer igual a minha mãe, rígido, grosseiro, ignorante, sabe? Até algumas piadinhas assim homofóbicas eu fazia. Hoje eu entendo que era a busca da aprovação da minha mãe, né? Eu buscava muita aprovação da minha mãe, apesar de não ter a minha mãe como um exemplo de nada, mas eu queria a aprovação dela porque ela era minha mãe. E eu percebo que é muito estrutural isso, né? A mãe dela passava muito isso pra ela. Eu fui criado na igreja. Agora eu sou gordo, né? Ainda sou gordo. Mas eu tinha um corpo muito bonito, assim, uma bunda muito bonita. Então eu andava na igreja e minha avó falava: não rebola. Não rebola, que homem não rebola. Você tá rebolando. E eu não tava rebolando, eu tava caminhando. Então ela falava: barriga pra dentro, peito pra fora, tem a postura pra andar, anda igual homem. E aí eu não conseguia associar essa ideia de andar igual homem se eu tinha uma bunda grande que balançava, eu não sabia o que fazia, as pessoas olhavam. Então o que eu fazia? Eu endurecia. Ficava rígido e eu ficava grosseiro e as pessoas falavam alguma coisa, já agia com grosseria. E aí volto aí pro meu último relacionamento, 3 anos atrás, eu ainda me via nessa questão de ter que ser o masculino da história e ter que ser rígido para defender, porque meu ex era muito pequenininho, magrinho, então eu me via nessa posição de querer defender ele, não sei do que. É uma questão para mim ainda, me incomoda ser confundido com hétero, mas também nos meus 38 anos eu entendo que isso foi uma questão de criação mesmo. Uma outra aluna me ensinou que é passeabilidade hétero que eu tenho. Se eu não falar, as pessoas não vão saber que eu sou gay. Isso acontece muito. Eu saio com as pessoas na rua, eu saio com qualquer mulher aqui e as pessoas acham que é minha namorada. Mas é porque as pessoas também, a sociedade imagina que para um homossexual ser considerado homossexual, ele tem que parecer mulher ou ter trejeitos de mulher. Mas eu não sei que ideia ridícula foi essa que inventaram, porque eu não vejo as mulheres fazendo essas coisas que a gente homossexual afeminado faz. E não, cara, as pessoas elas são como elas são. Eu converso muito isso, olha que interessante, com a minha avó. Essa minha avó da igreja. Agora ela tá mais velha, tá com quase 90, mas da última vez que eu falei, ela me perguntou assim: você é gay? Eu falei: por quê? Mas é porque me falaram que você é gay. Eu falei: mas eu vou deixar de ser seu neto? Eu vou deixar de ser uma pessoa que a senhora ama, ou que te ama e te respeita, que sempre te respeitou? Ela falou: não. Eu falei: vai mudar alguma coisa na sua vida, avó? Ela falou: não. Eu falei: então, o que a senhora acha? Ela falou: não tem importância, né? Eu falei: eu acho que não. Mudando de assunto, eu queria falar sobre contracepção, porque em 2023 foi aprovada uma lei no Brasil que reduziu a idade mínima para se fazer vasectomia e laqueadura para 21 anos, e também retirou a obrigatoriedade de autorização do cônjuge para fazer esses procedimentos. Trouxemos aqui um depoimento do colega da Laís, o Matheus, que fez vasectomia aos 23 anos. Meu nome é Matheus Ribeiro do Vale, eu tenho 25 anos. Eu sou cineasta de formação, eu sou preto, da pele clara e paulistano. Muitas pessoas perguntam por que eu fiz a vasectomia, perguntam se eu não tive medo ou se eu tenho algum medo, alguma coisa assim nesse sentido. Eu fiz a vasectomia em 2023. No primeiro dia que a lei entrou em vigor, eu marquei a minha cirurgia, o meu procedimento. Eu nem sei se é uma cirurgia, sabe? É tão simples. Mas eu marquei no dia que a lei entrou em vigor, porque eu tava esperando há bastante tempo por isso. Desde os 18 decidi que eu queria fazer vasectomia e eu não podia, então eu fiquei esperando a lei mudar até que ela mudou e aí eu fiz. Eu decidi fazer a vasectomia porque eu não queria ter o filho por acidente. E eu falo isso não por mim somente, pela minha individualidade, porque ter um filho provavelmente mudaria a minha vida, mas também pela possibilidade dessa criança, desse bebê, também ter a sua vida alterada ou mais dificultada por um acidente, que pode ter sido a vinda dele para o mundo. Um outro motivo também é o fato de que, me relacionando com mulheres,
durante a minha vida, eu vi as minhas parceiras tendo algumas experiências um pouco chatas do ponto de vista hormonal e mental, enfim, por conta da utilização de pílula anticoncepcional e também, em outra oportunidade, o DIU, que é um procedimento simples, mas também pode dar errado e ser chato, sabe? Eu acho que a vasectomia também, por ser reversível e assim, ela é um método contraceptivo sem nenhum ruído. O funcionamento do corpo masculino não muda em nada quando você faz a vasectomia. E sim, a vasectomia é reversível para quem tá se perguntando. Os médicos, eles falam que você tem uma média aí de 10 a 15 anos para reverter a cirurgia. Quando passa desse tempo, você já tá num risco grande de não conseguir voltar. O procedimento em si é muito simples. Admito que foi a primeira vez que eu vi o doutor e a última. Eu simplesmente cheguei no consultório, eu tava muito convicto do que eu queria fazer e ele percebeu que eu tava convicto, então acho que ele já topou fazer o procedimento na hora, porque realmente é muito simples, gente. Tipo, basicamente, o médico ele faz dois cortes no saco escrotal. Ele só acessa o tubo que liga os testículos à uretra. Ele pega o tubinho, corta esse tubinho, e aí ele amarra as duas pontas que ficaram soltas por causa do corte, pra ter certeza de que não vai, sabe, regenerar e tal. Esse é o procedimento, é super simples. Eu acredito que é muito importante o procedimento tá livre para jovens de 21 anos. Para mim, particularmente, foi muito importante essa diminuição, porque eu já estava muito convicto do que eu queria fazer. Homens que fazem vasectomia, mulheres que fazem laqueadura, são muito vistos como pessoas que não querem ter filhos. Não é isso, gente. Eu não tenho nada contra ser pai. Eu adoraria ser pai um dia, só que eu não quero ser pai de qualquer jeito. Vasectomia, sim, recomendo, fiz. E é excelente, porque todos os medos que a gente tem, e eu demorei um tempão porque eu me pelo de medo de cirurgia, então demorei um tempão para decidir fazer. Todos os medos que a gente tem são sem fundamento. Não dói. É um pouquinho desconfortável porque você está anestesiado, mas você sente que está mexendo ali. Mas é muito rápido, muito pouquinho. É uma cirurgia de consultório, você não precisa ser hospitalizado para fazer. É barata, é rápida. Você termina a cirurgia, você pode voltar para o trabalho. Se o médico for seu amigão, ele te dá um atestado para você voltar no trabalho só no dia seguinte, né? Não interfere na potência, pelo contrário, porque tira aquele aspecto psicológico que às vezes atrapalha, né? Ai, meu Deus, será que vai engravidar? Ai, meu Deus, não sei o quê. Tira esse peso e aí fica mais leve, né? Entendo que numa relação estável, num casamento, num namoro de longo prazo, que foi inclusive quando eu comecei, né, o meu relacionamento com a minha atual esposa, a gente, antes de abrir mão da camisinha, a gente se certificou de que os exames de ISTs estavam em dia e aí a gente aboliu a camisinha. Sobre autoestima, como é para o homem pensar sobre sua imagem e cuidar da aparência? Bom, eu me lembro que nos anos 2000, os homens que cuidavam das suas aparências, tinham vaidade, eram chamados de metrosexual. E hoje, será que isso mudou? Vamos ver o que o Marcelo tem a dizer. Esse termo metrosexual, ele vai para um certo grupo de pessoas, porque geralmente ele vai ser considerado como homossexual, gay, né, que isso é coisa de mulher. Na minha geração ainda, a gente ainda pegou muito isso, a gente tem muito resquício disso, desse cuidado consigo mesmo ser considerado um sinônimo de fragilidade ou de feminilidade, vulnerabilidade, não sei. Aí eu entro na minha questão, né? Eu sempre fui acima do peso. A minha avó era muito gordofóbica, ainda é, a minha mãe também é muito gordofóbica. Então, porque associa-se a falta de beleza, a gordura. Mas aqui é um ponto importante. A minha avó é evangélica, sempre foi. E ela obrigava a gente a fazer jejum total. Então, abstinência de comida e água, líquidos e alimentos sólidos total. Da meia-noite até as 3 da tarde do outro dia.
Então, eu criei o hábito, o costume de não tomar café da manhã e não almoçar, porque a gente ia comer 3, 4 horas da tarde. Só que aí existe um problema muito grande. Quando você vai comer depois de tantas horas sem comer, eu tava morto de fome. Muitas vezes eu me conectava com o espiritual, mas a maioria das vezes não. Eu tava só esperando para dar 3, 4 horas para comer. Porque eu tava com fome, eu era obrigado a fazer aquilo. Não era uma coisa que eu escolhia. Na casa da minha avó não se escolhia fazer nada. Você fazia o que ela dizia e pronto. Fazendo um salto dessa rotina e um ponto na minha rotina de trabalho, que eu trabalhava o dia inteiro, não tinha o hábito de comer, né? Por essa questão da minha criação com a minha avó. No meu trabalho também foi assim. Então eu comia depois das 6 da tarde. Então eu fui engordando muito. Quando eu cheguei aqui em Buenos Aires, eu fui convidado pela minha professora de canto a ir no Teatro Colón. E literalmente eu não entrei na poltrona. Porque ela tinha 2 braços assim, e eu abaixei e não entrava. Eu olhei assim e falei, o que aconteceu? Era eu que estava muito grande, que não cabia mais na poltrona. Literalmente. Foi quando eu comecei a pensar por que eu cheguei naquele ponto. E cheguei a 180 quilos. Foi nesse momento que eu fui pro teatro e aí eu falei, não, eu preciso dar um jeito na minha vida. E comecei um processo de cirurgia bariátrica, né? Comecei a fazer dieta e tudo mais. Então, consegui fazer a cirurgia, já eliminei 56, 57 quilos. Ainda estou no processo, criei novos hábitos, por exemplo, de ir para academia minimamente 4 vezes por semana. Com a cirurgia eu consegui não mais colocar essa ansiedade toda na comida, que não passava nem pela vaidade, mas sim pelo autocuidado mesmo, sabe? Primeiro sobre o Marcelo estar bem com ele mesmo, e depois isso vai refletir naturalmente nas pessoas que convivem comigo. Para terminar nossa conversa, vamos falar do assunto do episódio anterior, parentalidade. Como é o momento de se tornar pai? Vamos ouvir a experiência do Jean. Ser pai é com certeza a tarefa mais difícil que eu já tive na minha vida. Porque, primeiro que não existe manual de instruções. Todo mundo que está ensinando alguém a ser pai está só dando palpite e falando sobre experiências pessoais que só servem para essa pessoa que está falando. Para quem está ouvindo, nem sempre, porque você está lidando com seres humanos. E cada ser humano é diferente do outro. Mas também é uma experiência que te traz muita coisa, né? Eu, por exemplo, mudei muito a minha maneira de pensar graças ao fato de ser pai de mulheres. Porque é só quando dói na gente que a gente consegue perceber o quanto a gente já causou dor. É só quando você teme pela segurança de uma filha andando pela rua que você entende quanto você precisa melhorar, não só para dar o exemplo, mas também para você entregar para o universo algo melhor, que de alguma forma volte em prol das suas filhas. Eu tenho uma filha hoje que mora do outro lado do planeta, que mora no Vietnã, e assim, enquanto ela está dormindo eu estou acordado e vice-versa. Quando eu e a mãe dela resolvemos que o casamento ia acabar, ela ficou comigo. E eu acompanhei, né, toda a fase de criança, adolescente, adulto, eu e ela, né? E eu tive que aprender a fazer isso. E eu errei pra caramba. Graças a Deus eu tive a oportunidade de sentar com as minhas 2 filhas e falar sobre os meus erros e pedir perdão pelos meus erros e pedir para que elas, de alguma forma, não deixassem que esses erros influenciassem a vida delas de forma negativa, né? Porque minha primeira filha, eu era quase um adolescente quando ela nasceu. Então, errei muito mais pela falta do que pelo excesso. E com a minha segunda filha, eu já carregava a culpa de tudo que eu deixei faltar para a primeira e pequei pelo excesso. Mas hoje, graças a Deus, as minhas filhas são grandes amigas e companheiras minhas. Eu aprendi muito com elas e elas me ajudaram a ser um ser humano melhor. Eu não teria mais filhos porque é muito desgastante. O grande erro das pessoas, tanto as mulheres quanto os homens que decidem ser mães e pais, é assim: quero ter um filho para me realizar. Quero ter um filho para cuidar de mim quando eu for velho ou quando eu for velha. Esse é o grande erro. O filho não é para você. O filho é para o mundo. E tudo que você vai fazer é doação e não vai vir nada de volta. E se vier, é bônus. Você não tem como exigir nada de um filho. A pessoa que entra
na paternidade, na maternidade, com a intenção de se realizar, vai se frustrar com certeza absoluta. Porque filho não é investimento. Filho não é você colocar R$1.000 no CDB e daqui a 10 anos ele virou R$10.000. Filho é você dizer, vou doar meu tempo, meu amor, minha energia, meu dinheiro, meu tudo, sem esperar nada de volta, porque muito provavelmente não vai voltar. Por que não vai voltar? Porque o seu filho é ingrato, sua filha é sem vergonha, sacana? Não, porque da mesma maneira como você fez a sua vida e seguiu adiante, e seus pais ficaram, isso vai acontecer também com os seus filhos. Eles vão seguir a vida deles e a única coisa que você pode esperar é que eles sejam felizes e que se machuquem o menos possível. Mais nada. Eu tinha todo um discurso aqui pronto, mas o Jean matou a pau. A definição, acho que resume tudo, Jean. Ter filho é doação. Se você não é uma pessoa que está acostumada a doar, não tenha filhos. E tá tudo bem. E se você quiser ter filho também, tá tudo bem. Você pode aprender também a ter filho. Você pode aprender a criar, mas desde que isso seja literalmente uma decisão pensada, elaborada, e não por um acidente, como minha mãe disse que eu era um acidente. Foi um acidente, ela não me planejou. Na realidade, olha, minha mãe, lembrando disso agora, a minha mãe disse que eu fui o começo do fracasso da vida dela. Que ela planejou casar com o meu pai para sair de dentro de casa. E, logo em seguida, ela ficou grávida. Uma gravidez completamente indesejada que destruiu os planos dela. O que eu tenho a ver com isso? Absolutamente nada. Mas ela jogou a frustração dela em cima de mim durante muitos anos. E eu odiei ela durante muitos anos por conta disso. Mas depois eu entendi que não, ela só é uma pessoa que não está preparada para ser mãe. E ela se culpou, se martirizou durante muitos anos da vida dela, mas não precisava, ela só não precisava ter filhos. A pessoa acha que a mulher só que ela tem útero, ela tem que gerar. Não tem que gerar. Ou só porque a virilidade, só porque eu sou homem, eu tenho que fazer sexo com você, eu tenho que ser garanhão, eu tenho que ser o cara que eu tenho que transar todo. Não, eu também tenho dor de cabeça, eu também não tenho vontade às vezes. Muitas vezes na minha vida eu fiz sexo sem querer, porque eu tinha que fazer. Aí você tem que fazer um puta de um malabares na sua cabeça para poder não se mostrar não viril ou não interessado. Inclusive, quando eu transei com mulher, na minha experiência, foi obrigado, porque eu tinha que mostrar que eu era homem de alguma forma. Olha que bobagem. Não. Não é obrigado a nada. Vivam livres, por favor. Façam terapia, por gentileza. Maturidades é uma produção da Paralaxe Mídia, com produção executiva e direção de Laís Varina. Apresentação, Laís Varina e Cláudia Moreno. Assistência de direção e edição, Tis Juska. Mixagem, Laís Varina. Estúdio de mixagem, João Godoy. Produção da Paralaxe Mídia, Beatriz Costa. Identidade visual, Tis Juska e Andressa Viena. Trilha original composta por Laís Varina com execução de Beatriz Costa. Redes sociais, Andressa Viena, Jordano Gadelha, Tis Juska e Rafaela Oliveira. A Paralaxe Mídia é uma iniciativa da Analema Filmes. Para saber mais sobre nossos convidados e ver conteúdos adicionais, acesse nosso site e siga nossas redes sociais. Assim, você vai ficar sabendo das novidades do Maturidades e de outros podcasts da Paralaxe. Os links estão na descrição desse episódio. Até a próxima!